Vocês devem se lembrar de algum personagem de uma série, programa ou desenho animado que simplesmente sumiu após um tempo ou foram removidos das nossas memórias. Às vezes é até deixada alguma explicação pelo sumiço e outras vezes não. Personagens tão esquecidos que até parece que se perderam, personagens tão obscuros que para a grande maioria é como se eles nunca tivessem existido. Então hoje eu apresento para vocês o iceberg dos personagens perdidos e esquecidos e bem obscuros da mídia brasileira. Lembrando que podemos ainda fazer um segundo iceberg nesse tema, caso tenham mais situações interessantes para serem abordadas. Isso vai depender de vocês, se vocês gostarem desse vídeo, então vocês podem mandar sugestões e aí eu posso fazer um segundo iceberg dos personagens esquecidos e perdidos da mídia brasileira. Curtam bastante esse vídeo, compartilhem, porque isso me ajuda muito. E agora, bora para o iceberg. Existem vários personagens da Turma da Mônica que aparecem pouquíssimas vezes. Às vezes aparecem uma vez e não aparecem mais. E depois disso, eles não são mais usados em lugar nenhum, em historinha nenhuma, sendo boa parte deles esquecidos pelos leitores. E segundo a Wiki, geralmente esses personagens são amigos, primos ou figurantes que com poucas falas podem até mesmo ser protagonistas ou personagens chaves de suas histórias, porém sem mais aparições. E olha que assim, são muitos personagens mesmo, eu não conseguirei falar de todos aqui, mas para quem se interessar, existe aqui a página da Wiki da Turma da Mônica que lista todos esses personagens. Aqui eu só falarei de alguns casos bem interessantes, ok? Tem um caso que me chamou muito a atenção. Primeiramente, eu não me lembrava que a Tina tinha irmãos, muito menos o Toin. O Toin é o irmão mais novo da Tina, que ele é um menino tristonho, ele não consegue ser feliz, coitado. Ao contrário do Toneco, que é todo feliz e cheio de vida, o Toin é um menino tristonho. Todos faziam tudo para ajudar, mas nada adiantava. Meio pesado isso, né? O personagem apareceu em algumas histórias, mas ele foi esquecido com o tempo, ele não foi mais utilizado. E eu acredito que seja esse o motivo, né? Todo mundo que conhece a Turma da Mônica, lê os gibis, sabe que o Cebolinha tem uma irmã, que é a Maria Cebolinha, né? Só que vocês sabiam que o Cebolinha já teve um irmão? O Salsinha era o irmão mais novo do Cebolinha. Ele apareceu nas tirinhas lá na década de 70, inclusive tinha até uma historinha que contava a respeito do nascimento dele em um gibi da Mônica. Inclusive, na época, teve concurso para escolher o nome do irmãozinho do Cebolinha. E eu achei isso um caso muito estranho, porque fizeram tudo um auê pro personagem novo, você pode escolher o nome dele, é o irmão mais novo do Cebolinha, fizeram uma historinha contando o nascimento, tem também uma outra historinha contando a reação do Cebolinha com o irmão mais novo, e do nada o personagem some e depois é substituído pela Maria Cebolinha. Ele simplesmente deixou de aparecer nas historinhas e a sua participação nunca mais foi mencionada em lugar nenhum. Outro caso curioso é o da Anjinha, que seria uma namorada do Anjinho. Olha esse caso aqui. Tinha uma personagem que se chamava Maria Luísa, que seria uma espécie de diabinha que se apaixonava pelo Anjinho. Na história, ela é transformada em anjo pelo Anjinho e ela só aparece uma única vez em uma história chamada Sai Pra Lá Tentação. Tem também o caso do Niquinho, que seria aí um personagem bem antigo da Turma da Mônica, que aparecia em algumas tirinhas de jornais, e o que dizem é que ele seria uma antítese do Nicodemo, que era um personagem aí que fazia várias travessuras nas suas histórias, um verdadeiro pestinha. O Niquinho, no caso, só tinha atitudes boas, tanto é que em muitas histórias o Niquinho muitas vezes se ferrava porque ele queria fazer o bem, ele queria fazer o que era certo, só que ele se dava mal mesmo assim. Porém, sempre no final, de uma forma ou outra, ele era recompensado pelos seus atos de bondade. Outro personagem também que simplesmente usaram e depois sumiu foi o Júnior, também chamado de Astronautinha, que seria um amigo imaginário do Cebolinha. Na verdade, ele aparece em uma única história e depois não é mais mencionado pelo Cebolinha em lugar nenhum. E tem o caso do personagem Bernadão. O Bernadão é um personagem bem antigo da Turma da Mônica, assim como o Niquinho, e ele foi usado em algumas histórias e depois sumiu. O ponto é que o Bernadão era um personagem que contava com muita má sorte, então ele sempre ficava triste que as pessoas o
excluíam por causa disso. Além de que, por conta de ser distraído, ele sempre causava alguma situação ruim, algum acidente. Ele era um azarado, pra falar a verdade. O Cebolinha era o único amigo do Bernadão, só que sempre quando o Cebolinha saía com o Bernadão, ele levava junto um amuleto. Aliás, existe uma polêmica envolvendo esse personagem, e eu acredito que seja por causa disso que não usaram mais ele em outras histórias. Tinha uma historinha onde o Bernadão iria visitar os parentes nordestinos. Por conta da sua má sorte, várias enchentes aconteceram no nordeste do Brasil. E na época que a tirinha tinha sido feita, realmente aconteceram enchentes no nordeste. Tipo, imagina uma situação parecida, teve a situação lá no Rio Grande do Sul. Imagina que nesse mesmo momento nós temos uma história parecida do Bernadão, só que ao invés de ir pro nordeste visitar os parentes, ele vai pro Rio Grande do Sul. Muitos acharam que a piada foi de mau gosto para o que tinha acontecido naquele momento, e eu acredito que esse foi o motivo pelo qual esse personagem nunca mais foi utilizado. Mas se vocês acham que não, pode comentar aqui embaixo. Lembrando que tem vários outros casos interessantes que estão lá na wiki da Turma da Mônica, aqui eu só citei alguns exemplos para vocês. Quem tá aqui no canal há mais tempo sabe que eu sempre abro uma brecha pro Chaves. Porque o Chaves não é uma produção brasileira, né? Mas convenhamos, nós brasileiros amamos Chaves muito mais do que os próprios mexicanos. Por isso que eu sempre abro uma brecha pro Chaves. Você se lembra de televisão? Você se lembra de SBT? Você se lembra do Chaves? E quem conhece o Chaves sabe que, conforme foram passando os anos e foram gravando mais episódios, tiveram atores que entraram e saíram do elenco, tivemos cases de sucesso, mas outros que a gente meio que se esqueceu, né? E também tinham os casos que era apenas uma participação especial. Lembrando que aqui, nesse caso, também só citarei alguns exemplos de personagens que a gente simplesmente se esqueceu. Personagens bem obscuros e perdidos. Alguém aqui se lembra da Malixa? A Malixa era uma afilhada do Seu Madruga e prima da Chiquinha e bisneta da Dona Neves. Ela residia no segundo pátio da vila, no número 44. E ela era, digamos que uma substituta da Chiquinha, né? Eu ficava com muita raiva quando o episódio era com a Malixa e não com a Chiquinha, porque, não sei, ficava estranho. Tava na cara que era pra substituir a Chiquinha. Tipo no desenho do Chaves, que eles colocam a Pops pra substituir a Chiquinha. Não sei, pra mim não ficou bom. E olha, não é só comigo, hein? A personagem não foi bem recebida pelo público e foi cortada da série após 3 episódios. E não deram nenhuma explicação pro que aconteceu com a personagem até onde eu me lembre. Simplesmente cortaram ela da série e é isso aí. Tinha também a louca da escadaria, ou era doida da escadaria, alguma coisa assim. Um momento, eu não estou pensando no Seu Madruga. Eu estou pensando onde deixei a vassoura. Que morava no apartamento 23, e ela meio que era uma substituta da Dona Clotilde em alguns episódios. Na verdade, dizem que foram 2 episódios que ela substituiu a Dona Clotilde, e é estranho que eu achava muito bizarro essa substituição. Ela tinha uma personalidade idêntica à da Dona Clotilde, inclusive ela também dava as investidas no Seu Madruga, mas não sei, também não curti. O que vocês achavam dessa personagem? Tinha também a Elizabeth, que na verdade ela aparece só em um episódio, que é o Festival da Burrice, sendo considerada uma aluna muito inteligente. O animal maior do mundo é a baleia, um cetáceo que habita principalmente os mares árticos. Sua gravidez dura em média 30 meses. Ai, cale-se, cale-se! Ela é citada também em um episódio pelo Chaves e é isso aí. Tinha também a Cândida, que era outra representante da classe do professor Girafales, que também só apareceu no episódio Festival da Burrice. Como se chamam todos os animais que comem carne? Ah, isso não se pode saber, professor, porque tem muito cachorro por aí que ainda não tem nome. Tem também uma outra aluna que era a Yara. Ela respondia uma pergunta durante uma aula do professor Girafales. Ela pede pra ir ao banheiro e nunca mais aparece na série. Sim. Os tamoios. Na verdade, essa personagem tinha uma função obscura, que era divulgar a estreia da novela que possuía esse mesmo nome, que foi transmitida na Televisa em 1979. Eu diria que esses casos aqui são meio que participações especiais que só acontecem em um episódio, mas elas são bem pouco lembradas, diferente, por exemplo, do Hector Bonilha, diferente do episódio Um Astro Cai na Vila. Todo mundo se lembra da participação do Hector, mas nesses casos
casos aqui é meio que a gente se esqueceu, né, desses personagens. Tem também alguns personagens citados, eles não aparecem na série, mas são citados. Um exemplo que a gente conhece bem é o Senti, mas enfim, vamos falar aqui de casos que são bem esquecidos por nós. Casos bem obscuros. Um deles é o pai da Dona Florinda. Ele nunca apareceu, mas já foi citado no episódio Dia dos Namorados em 1979, quando a Dona Florinda diz que as festas que o pai dela fazia eram melhores que as festas da vila. E também tem o caso da esposa do seu Barriga, que é a mãe do Nhonho, que é só citada, mas nunca apareceu. Ela foi citada nos episódios Os Hóspedes do Seu Barriga, O Dia de São Valentim e o Natal da Boa Vizinhança. E a esposa dele tá sempre viajando, hein? Ou ela tá na Espanha, ou ela tá viajando a trabalho. E você, se lembra de mais algum personagem de Chaves esquecido? Pode comentar aqui embaixo. Talvez a turma dos anos 80 e 90 não se lembre muito do Quintal da Cultura, mas eu resolvi colocar aqui porque eu também tenho a turma dos anos 2000 que nasceu nessa década e eu tenho certeza que eles conhecem bastante o Quintal da Cultura. Eu conheço porque tenho irmãos caçulas que nasceram nessa década, então eu acabava assistindo junto com eles e assistindo junto com eles que eu notei que alguns personagens simplesmente sumiram e não são tão bem lembrados assim. O Quintal da Cultura teve estreia lá em 2011, se não me engano vai ao ar até hoje, e tem os personagens que nós já conhecemos e que sempre fizeram parte, como a Doroteia, o Ludovico. O Osório também era um personagem bem conhecido, mas lá por volta, de 2011 e 2012, o programa contava também com outros dois personagens, que eram a Filomena e o Teobaldo. E lá por volta de 2013, o formato do programa mudou um pouco, e assim tivemos a saída de personagens e a chegada de novos personagens. Um deles era o Romeu, interpretado pelo pai do Jaime, mais conhecido como Henrique Stroeter, e a personagem Berenice, interpretada pela Paola Mussati. Aqui no caso, eu vou focar nesses 4 personagens aqui, a Filomena, o Teobaldo, o Romeu e a Berenice. No caso da Filomena e do Teobaldo, eles deixaram o elenco ainda lá no início, porém a saída deles foi justificada. É explicado que a Filomena e o Teobaldo foram viajar e mostrar os seus talentos artísticos pelo mundo. Mas aí nós temos o caso do Romeu e da Berenice, que eram os vizinhos do Ludovico e da Doroteia. Só que depois de um tempo, simplesmente os personagens saíram e ficou por isso mesmo, sem darem nenhuma justificativa. Todo mundo aqui conhece Cocoricó, Júlio na gaita, Bicharada no vocal, fazendo um rock rural Cocoricó. Não preciso nem explicar muito aqui. Porém, tem casos de personagens que, são muito esquecidos ou são praticamente perdidos. Um caso que eu me questionava muito quando criança era o caso do papagaio Kiko. Pra quem não se lembra, pra quem não assistia ao Cocoricó do Velho Testamento, o Kiko era um papagaio que morava na fazenda e ele usava um chapeuzinho de marinheiro. E ele aparecia nessa versão aqui do Velho Testamento mesmo. Puxa, Kiko, como você tá arrumadão, elegante. Vai sair, é? Muito obrigado pelos elogios, Júlio. Eu vou sair, sim. Porém, quando o Cocoricó passou por reformulações, tiraram os desenhos e a série ganhou uma cara nova, simplesmente o Kiko sumiu. Não tinha mais o personagem Kiko. A justificativa que deram, eu não lembro exatamente se falaram isso em algum episódio ou se a produção do Cocoricó que disse isso, mas o que circulava na época era que o Kiko tinha ido morar em um navio e ele não tava mais no paiol, né? Ele ficava em alto mar. Mas foi um tanto estranho pra mim que, começou o novo Cocoricó e aí eu fiquei ué, cadê o Kiko? Tá o Caco aqui, cadê o Kiko? Ele nunca mais fez nenhuma aparição, nem nada. Então eu acho esse um caso bem estranho. Puxa, Júlio, ainda bem que você está animado. Também tinham alguns outros personagens que tiveram poucas aparições no seriado, e por conta disso mesmo, eles são meio esquecidos. Por exemplo, o Mauro, que era o amigo deficiente visual do Júlio, tinha o Aparício, que era um amigo do Júlio que tinha medo de andar a cavalo, o Francisco, que era o amigo de escola do Júlio, tinha o Douglas, que também era um outro amigo do Júlio, outro personagem também que simplesmente sumiu. Ele era até lembrado bastante no Cocoricó do Velho Testamento, mas depois, o que aconteceu com o Galo Galileu? Ele era um galo cantor
que era amigo da Lola e da Zazá. Tinha um especial do Cocoricó, que tinha o Galo Galileu. Me lembro quando eu era criança. Eu lembro do Galo Galileu aparecer em alguns episódios do Velho Testamento também, mas era tipo pouca coisa. E tinham também os personagens que a gente só escutava falar a respeito, mas nunca apareciam e depois também nunca mais foram mencionados, né? Como, por exemplo, o Vaqueiro Leonardo. Eu, quando era criança, eu não era uma criança normal. Eu queria ver o Vaqueiro Leonardo. Eu ficava, gente, quando é que vai aparecer o Vaqueiro Leonardo? O Vaqueiro Leonardo, ele ajudava o Alípio, mas nunca apareceu. Eu sempre ficava esperando pelo Vaqueiro Leonardo. Outra personagem também que eu nem sabia da existência era a Fifi, a namorada do Alípio, que segundo ele é muito ciumenta. O Alípio, toma cuidado aí com a Red Flag, amigo. Eu acho que devem existir outros casos de personagens obscuros do Cocoricó. Se você é fã de Cocoricó e conhece mais dessas temporadas mais recentes, quiser comentar aqui embaixo, comenta. E de repente, quando eu fizer um segundo iceberg desse tema, eu posso colocar também eles nos tópicos, né, nas camadas. Gente, é incrível que parece que Carrossel 2012 é algo que aconteceu há 5 anos atrás, mas na verdade fazem mais de 10 anos que Carrossel foi ao ar. E as crianças estão tudo maior que eu. Então já podemos considerar Carrossel como algo nostálgico. Existem vários personagens do Carrossel que simplesmente foram esquecidos, assim, não são muito lembrados. E eu quero aproveitar a ocasião aqui para falar a respeito deles com vocês. Por exemplo, tinha o personagem Abelardo Cruz, que era um menino que o Paulo encontrava depois de fugir de casa. Os pais do Abelardo eram divorciados e a sua mãe tinha se casado novamente. Então o Abelardo morava com um pai, só que na cabeça dele o pai dele não o amava e por isso ele fugiu de casa. Claro que depois no final o Abelardo volta pra casa, fica tudo bem, mas meio que esse personagem é esquecido. Outra personagem também era a Clementina Soares. A Clementina era uma menina que fazia aula de balé e ela morava do lado da escola. Só que digamos que os pais da Clementina estavam trabalhando e ela ficava aos cuidados das suas tias-avós, que eram a Ruth e a Anitta. Coitada da Clementina, né? Porque essas duas velhas não deixavam ela fazer nada. No final, as crianças conseguem ajudar a Clementina, ela reencontra o seu pai, e aí no final desse arco, Clementina, ela vai com o pai dela até a escola, se despede de todo mundo, agradece e vai viajar com o pai e acaba assim. A personagem depois disso não é mais mencionada e ficou meio que no limbo de personagens esquecidos do Carrossel, né? Outro também era o Tom. Na verdade, tinha o Tom e a Nina. E vocês sabiam que esses personagens eram meio que uma referência, né, aos personagens da ACD? O Tom era o filho da professora Glória, que dava aula de inglês para as crianças. A professora, ela era meio dura com os alunos, né? E existe um motivo para isso. A família deles sofreu um acidente de carro e o pai morreu e o Tom ficou paraplégico. Isso mexeu com o psicológico da professora e por isso que ela agia dessa forma tão dura com os alunos. O Tom, coitado, ele também ficava recluso em casa. Ele é descoberto pelos alunos e passa a estudar depois na escola mundial também. Só que, passado um tempo, ele viaja para o interior com a mãe e não aparece mais. E também não é mencionado no último episódio, até onde eu me lembre não é. E ele foi um aluno da escola. A Nina era a dona real do Rabito, porque não sei se vocês lembram, mas eles encontraram o Rabito, deram esse nome pra ele, né? Que depois eles descobrem que na verdade o Rabito tem um outro nome e era da Nina. A Nina vê o apego que ele tinha pelo Rabito e acaba deixando o cachorro com ele. Tem também outras aparições bem esquecidas, como por exemplo as primas da Maria Joaquina, que são aquele tipo de patricinhas arrogantes, sabe? E tinha também o irmão do Jaime. Vocês sabiam que eu não sabia que o Jaime tinha um irmão? Fiquei sabendo agora há pouco, porque ele aparecia bem de vez em quando. E vocês, se lembram de mais algum personagem do Carrossel que é bem esquecido? Todo mundo aqui que nasceu na década de 90, no início dos anos 2000, se lembra do Xaropinho. Inclusive, tinha até o boneco do Xaropinho. Olha só, né? Será que nos dias de hoje teríamos um boneco do Xaropinho? Mas, vocês se lembram que ele tinha um primo chamado Tunico? O Tunico, inclusive, aparece no segundo CD do Xaropinho. O Tunico chegou em 1999, dividindo palco com o Xaropinho até meados de 2005 e depois disso
nunca mais apareceu. Não foi dada pra gente uma explicação, né? Tipo, o Tunico foi viajar, o Tunico mudou de cidade, o Tunico morreu, não sei, né? Mas vocês sabiam que tem um motivo pelo sumiço do Tunico? O Tunico era interpretado pelo Fábio Galileu. O que acontece? O Fábio Galileu, bem nessa época aí, metade dos anos 2000, decidiu processar o SBT com uma ação trabalhista avaliada na época em 3 milhões de reais. Eu estava exigindo pela carteira assinada e dupla função, já que eu também aparecia no vídeo. Na época, o juiz abaixou para 300 mil reais, o SBT recorreu e no final ele recebeu 100 mil reais de indenização. Dizem que ele ficou insatisfeito por conta de uma publicação na Folha de São Paulo afirmando que a Globo queria contratar os manipuladores do Xaropinho e do Tunico, né? Com medo da concorrência, então, o SBT queria aumentar o salário do Tunico e do Xaropinho. Na época, eles recebiam 4 mil reais e eles queriam aumentar para 15 mil reais. Lembrando que 4 mil reais em 2004 era em torno de uns 12 mil reais hoje. Digamos que eles recebiam, né, 12 mil reais para ficar lá interpretando o Xaropinho, o Tunico. Não tá ruim não, né? Não é um valor ruim. Depois que saiu a matéria, nos chamaram e disseram 15 mil para cada um, ok? E esquece esse negócio da Globo, relembra. Porém, o que o Galileu diz é que o SBT não cumpriu essa promessa. Além disso, segundo ele, aconteceram outras situações que geraram desgastes e ele quis entrar com esse processo contra o SBT. Naquele ano, o programa do Ratinho estava com uma fase ruim na audiência. Tanto é que o Silvio Santos tentou ajudar, ele interviu e queria dirigir o programa, só que não deu certo. Por isso que o programa do Ratinho ficou um tempo fora do ar, depois voltou, né? Mas ficou um tempo aí fora do ar porque não estava dando audiência. E quando voltou em 2009, não voltou com o Tunico. O Galileu trabalhava no SBT como PJ, ou seja, não tinha aí um vínculo empregatício. E o que dizem é que depois de todos esses acontecimentos, ele entrou em depressão, ele passou por dificuldades financeiras, ele se diz arrependido de ter entrado com esse processo contra o SBT e aos poucos ele tenta se reerguer novamente. Bom Dia e Companhia é um programa super lembrado por todos nós, né? É uma pena que tenha acabado. E nesse programa, além dos apresentadores, ele também contava com personagens. Alguns bem lembrados e outros que sumiram, ficaram no limbo, foram esquecidos. O Flitz e o Melocoton, que são lembrados, né? Tinha também o Gugi, que inclusive virou boneco. O Melocoton também virou boneco. Mas tinham uns personagens que simplesmente a gente se esqueceu e simplesmente eles sumiram da programação sem muitas explicações, né? Uma personagem era a Bizuca, que era uma minhoca que já era da época da Eliana, né? Só as apresentadoras entendiam o que ela falava. Tinha também a Recicleia, que tinha como objetivo ensinar as crianças a importância da reciclagem. Tinham também esses 2 cavalos pôneis que começaram a aparecer no Bom Dia e Companhia lá por volta de 1999 e ficaram até 2000, que era meio que uma sátira da dupla Tonico e Tinoco. Tinham também outros personagens que eu não encontrei nada. Um deles é a Indiazinha Cara de Pau e o Pica-Pau. O que sabemos é que a Indiazinha era interpretada pela Jaqueline, coisa que jamais aconteceria nos dias de hoje, né? Eles ficaram entre 1999 e 2000 e davam dicas de natureza. O Pio e a Pia, que eram esses 2 passarinhos que moravam numa árvore que ficava no cenário do Bom Dia e Companhia. Tinha também o peixinho Ramon, que ele falava de um jeito diferente, né? Ele tinha um sotaque. Tinha o livro, tinha uma estante cheia de livros e ele era o mais velho, o mais sábio e o único livro falante. Ora essa, né? Que coincidência! Quando ele era aberto, ele mostrava diferentes pontos turísticos de vários lugares do Brasil. Mas outros personagens que eu também não encontrei nada a respeito eram o Pato Malandro e a Nana Banana. E o que dizem é que em 2000 o programa mudou o formato, ele tinha uma linguagem mais futurista, tecnológica, né? Bem Y2K. E nessa mudança, o Pato Malandro, a Nana Banana, Tonico e Tinoca, a Indiazinha Cara de Pau, os Bananas de Pijama, o Pica-Pau foram substituídos pelo Gugi, que era um ETzinho. E que eu sei que muita gente não vai se lembrar, mas ele teve destaque, esse personagem, porque ele virou boneco. Então, digamos que esse personagem é um personagem semi-esquecido, não é algo assim tão perdido e obscuro, né? Não tanto quanto esses personagens aqui que eu mencionei. Vocês se lembravam de algum deles? Confesso que eu só me lembrava do peixinho Ramon.
Castelo Rá-Tim-Bum, outro clássico da TV Cultura, que ele será mencionado aqui nessa camada, mas calma, eu ainda falarei mais de Castelo Rá-Tim-Bum em outras camadas, ok? Aqui, eu queria abrir um espaço para uns personagens que apareciam bem de vez em quando e eles não tinham uma interação com os outros personagens do castelo, né? Por exemplo, digamos que o radialista, a única função dele foi assustar as crianças. Nada contra quem fez o boneco, quem manipulava o boneco, nada contra. Mas olha isso aqui, eu tinha pesadelo com esse boneco aqui. Outro também que não aparecia muito, né? E que também não tinha uma interação com o castelo, era o apresentador do circo. Vocês lembram que tinha aquele circo pequenininho no castelo? Aparecia o apresentador do circo, várias crianças fazendo malabarismo. É outro personagem que não tem uma certa interação e que aparece bem poucas vezes, sendo muitas vezes até esquecido. Embora eu não tivesse medo desse, eu gostava bastante, tá? Eu já falei do Bom Dia e Companhia, então agora eu vou falar do Eliana e Alegria. Foi o primeiro programa dela na emissora, que teve estreia lá em 1998. Nessa fase, a gente se lembra bastante de quem? Do Chiquinho, do Pitoco, do Bebê Alegria, do Vovô Alegria. Ok que os Alegria foram deixados de lado depois, sem muita explicação, mas na época teve até o boneco do Bebê Alegria e esse foi um sonho de infância não realizado, ter o boneco do Bebê Alegria. E eu também queria o boneco do Melocoton, outro sonho de infância não realizado, mas ok. Tinha também o Nhoque, que era meio que um substituto do Melocoton, porque o Melocoton ficou no SBT. E aí criaram meio que o Nhoque pra não ficar algo tão estranho, porque as crianças estavam acostumadas a ver a Eliana se interagindo com o Melocoton, então criaram o Nhoque. E aí, você preferiu o Melocoton ou o Nhoque? Agora, chegam uns personagens que, tipo, parece que chegou o pessoal do MIB e apagou a memória deles da nossa mente. Quero ver se vocês se lembram deles também. Um era o Quinho, que era um macaco que aparecia sempre no quadro das charadas. Ah, Eliana, eu tô estudando bastante. Quando eu crescer, eu quero ser jornalista. É mesmo? É verdade. Então vai, dá uma notícia aí pra gente. Peraí, vamos lá. Atenção, música de jornal. E tinha também a Tati, que era uma tartaruga amiga da Eliana, que era apaixonada pelo Quinho e que pedia conselhos a Eliana para conquistar o macaco. Você, tá? Então tá bom, te leva. Isso, uma coisa leve, assim. Desculpa, pisei. Desculpa. Entendeu? Ah, você vem sempre aqui, aquelas coisas assim, É né? isso, tá bom? Anotei. E tinha também um outro personagem que era o Lico Ligeiro. Se eu encontrar alguma coisa a respeito dele, eu coloco aqui pra vocês, tá? Você tinha lembranças desses personagens? Comente aqui embaixo. Na versão brasileira de Cúmplices de um Resgate, tinha o personagem chamado Damião. Eu acho que também tinha na versão original, né? Mas enfim. O Damião era o motorista que trabalhava para Regina, lá na mansão, e uma característica dele é que ele sempre dava umas cochiladas durante o expediente, né? Ele meio que era o motorista da Isabela, uma das gêmeas, e ele sempre tinha medo de ser despedido, então ele sempre fazia tudo direitinho da forma que elas pediam. A última vez que ele apareceu, ele diz que ele se esconderia por um tempo e que retornaria depois. Só que isso nunca aconteceu e não foi dada nenhuma explicação para o que aconteceu com o Damião. Nem no último episódio foi mencionado o que aconteceu com o Damião. Simplesmente sumiu do mapa. Não voltou mais. Agora voltamos com Castelo Rá-Tim-Bum, mas dessa vez focado nos personagens que eram tipo participações especiais. Existem participações especiais que são bem lembradas. Por exemplo, o caso da Zula, a menina azul, a da etc, a da prima do Nino, tinha o da Babá também, mas tem uns casos que tipo, meio que geral se esqueceu. Dizem que um dos motivos para isso é que a TV Cultura, quando ela fazia a reprise de Castelo Rá-Tim-Bum, ela meio que pulava uns episódios. Então eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês, ok? Um deles era o Eugênio. O Eugênio era um amigo do Dr. Victor que é encontrado em uma lâmpada que foi perdida no castelo. O Nino mostra o castelo para ele e em troca o Eugênio concede alguns desejos pro Nino. Como o Eugênio tá velho, ele não entende muito o que o Nino quer falar e aí os pedidos acabam não sendo realizados da forma
que o Nino queria. Outro personagem também que não é muito lembrado por conta disso é o Almirante Costa. Ele aparece no castelo em um episódio e é um grande amigo do Dr. Victor, que levou o Nino para navegar em seu barco em alto mar. O Almirante é até citado em outros episódios, mas é um tanto esquecido por nós, né? No programa Show da Xuxa, tinha a Turma da Xuxa, que contavam com figuras que nós já conhecemos muito bem, como as Paquitas, Paquitos, tinha o Moderninho, o Dengue, o Praga, o Xuxo, que aparece no filme. Porém, tem uns personagens que são extremamente obscuros e esquecidos, e que passado um tempo, eles simplesmente não apareceram mais em lugar nenhum. Como, por exemplo, o Frentinha, o Tommy, que é esse boneco aqui, e outro caso que eu achei bem interessante foi o caso das irmãs Metralha, porque todo mundo se lembra das Paquitas, mas e as irmãs Metralha? Elas eram ex-assistentes de palco da apresentadora, que eram as gêmeas Roberta e Mariana Richard, e quem pensa que hoje elas estão longe da TV, não é bem assim, porém, elas trabalham mais nos bastidores. Elas se tornaram diretoras e estiveram à frente de projetos de sucesso nos últimos anos. A Roberta trabalha como assistente de direção de novelas, como por exemplo Sim a Moça e Império. A Mariana também trabalhou nesse ramo e hoje ela se tornou diretora de grandes projetos da Globo. E aproveitando a ocasião, eu teria que falar dos personagens da Turma da Xuxinha. Com o fim do programa Show da Xuxa, Turma da Xuxa foi aos poucos sendo descontinuada. Tanto é que depois a gente não viu mais em lugar nenhum. Em 1996, aparecem outros personagens que eu acho bem obscuro. Tudo bem que todo mundo aqui conhece a Xuxinha, o Guto, o Tchutchucão, mas tem alguns personagens que com o tempo caíram na obscuridade, como o Churumelo, que seria criado para ser o mascote da apresentadora, e ele teria sua própria turma, composta pelos personagens Monstrocão, Oliver e Emanuela. Acabou que esses personagens nem foram muito utilizados, né? O Louro José Azul. Muito se fala da lenda do Louro José Azul, que ele existe e de fato existe, mas não é o Louro José, e sim um irmão dele. O Louro José tem um irmão que se chama Louro João. Ele é um papagaio azul e ele apareceu uma única vez no Sítio do Pica-Pau Amarelo, lá por volta de 2003. Tá gravando o programa agora. Piadinha legal. Não é nada disso. Aqui é o irmão dele, o Louro João. É urgente. O copo de leite e o copo de vinho. Sei. Aí eles começaram a discutir. No episódio, ele era alvo de caçadores de animais silvestres e no fim, a Emília acaba ajudando o Louro João a reencontrar o Louro José. E vocês, se lembravam dele? Porque ele simplesmente apareceu uma vez pra nunca mais, né? A Clean é uma marca brasileira de calçados fundada em 1983 por Carlos Alberto Augusto e Valdir Mestriner. Continua sendo uma marca bem popular de calçados infantis, porém, o que muitos não sabem é que eles contavam com mais personagens além do cachorro. O cachorro, que é o mascote da Clean, todo mundo conhece, mas existiam outros personagens. O nosso amiguinho Rafa, por exemplo. Fizemos com que ele seja inteligente, esperto, brincalhão, corajoso. A Paty é uma menina meiga, doce, muito amiga e antenadíssima em moda. O Clean é um amigo fiel, companheiro e divertido. Olha, toda boa história não pode deixar de ter um vilão, certo? Nós também temos o nosso, Dr. Charopé. Eu acho que todo mundo aqui conhece Zorra Total, gostando ou não, vendo graça ou não. Zorra Total, programa esse que foi de 1999 até meados de 2014, 2015. Depois teve aquela versão chamada Zorra, mas aqui eu estou falando do Zorra Total. O Zorra Total já contou com várias temporadas durante esse tempo e existem muitos personagens que ao longo dos anos foram esquecidos. Alguns eu acho que a Globo propositalmente quer
quer que a gente esqueça, né? Porque se fosse nos dias de hoje ia dar muito ruim. Caso você tenha mais algum em mente, comente aqui embaixo, tá? Por exemplo, lá na primeira temporada tinha a Glorinha, interpretada pela Cláudia Gimenez, que era como se fosse uma vidente que atendia os clientes por telefone, isso enquanto ela discutia com os filhos e o marido. Tinha a Elizabeth, que era interpretada pela Marília Pera, que era uma rainha que fazia sátiras da situação política e econômica do Brasil. Tinha o Pataco e o Taco. O Pataco era interpretado pelo Paulo Silvino e o Taco pelo Orlando Drummond, que aqui eram dois índios. O Pit Bicha e o Pit Bitoca, outros personagens que não existiriam nos dias de hoje, que eu inclusive já falei deles em um outro vídeo, que eles tiveram um CD, sim, inusitado, mas eles lançaram um CD. Tinha a Thalia, que era interpretada pela Cláudia Rodrigues, tinha a Efigênia, a gênia estagiária, alguém lembra desse? Tinha também a Lucy Creide e o Carretel. A Lucy Creide era uma empregada doméstica e o Carretel era como se fosse um faz-tudo. Suco Capo tem gostinho de infância nos anos 2000, né? Depois de um tempo deram uma repaginada e criaram os novos Capos, que seria o nome dado à segunda geração do grupo de mascotes de sabores criados para Del Valle Capo. Então tinha Kim, morango, cauri, abacaxi, quirina, uva, kike, laranja, kemi, maracujá e caco, chocolate. Já esses novos personagens passaram a ser crianças alienígenas da fictícia galáxia Caposfera, porém, depois de 2012, a marca removeu todos os seus mascotes das embalagens. E em 2013, a marca abandonou o uso de mascotes, passando a ter apenas frutas normais estampadas nas embalagens, por mais que em 2018 as frutas evoluíram para mascotes que se parecem com animais marinhos. Infância anos 90, então claro que tem que ter Disney Cruise, né? E o Disney Cruise contava com vários personagens que são bem lembrados até os dias de hoje, como o Caju, Chiclé, Malu, Pipoca, mas digamos que tem um personagem que simplesmente sumiu depois que deram uma repaginada no Disney Cruise. E aqui eu estou falando do Macaco. O Macaco, que era interpretado pelo Kaique Benigno, o Macaco simplesmente sumiu depois de uma fase do Disney Cruise que tinha acontecido algumas alterações, e eu não lembro exatamente se deram alguma explicação por não ter mais o macaco ou se deixaram do jeito que estava, mas quando criança eu me perguntava, o que aconteceu com o macaco que sumiu? Além do macaco, podemos dizer que aquela temporada mais novinha do Disney Cruise, aquela última temporada que tinham alguns personagens diferentes, não é tão lembrada assim pelo público. Todo mundo se lembra da fase clássica, né? E todo mundo se esquece que quando o programa foi reformulado, surgiram os personagens Paracleto, que suspeitava das transmissões do Cruise, tinha a Maia, que era a garota que o Juca era apaixonado, e tinha a Turma da Rua de Baixo, que seriam aí os rivais do Cruise. E você, se lembrava desses personagens? Sítio do Pica-Pau Amarelo já ganhou inúmeras adaptações, mas aqui eu focarei naquela adaptação da Globo de 2001, porque Sítio do Pica-Pau Amarelo é outra coisa também que haja personagem que aparece, depois some, a gente se esquece, dá pra fazer um vídeo longo só falando a respeito deles. Por isso mesmo, aqui eu só citarei alguns exemplos. Tinha o Faz de Conta, que era um boneco de madeira que foi feito pela tia Anastácia. Elas queriam fazer tipo um irmão do Pinóquio, só que digamos que a aparência do boneco não agradou as crianças, por mais que o boneco fosse bonzinho. Tinha o Morcego Espião, que era um espião da Cuca, João da Luz, que era um menino pobre e órfão, tinha a Patty Pop, que era uma boneca de plástico da Narizinho que a Emília tinha muitos ciúmes, é só disso que eu me lembro, que a Emília não gostava dela. Tinha o Xing Ling, que era um personagem chinês que foi morar no Arraial a partir do episódio As Invenções do Visconde em 2007. Eu nem sabia da existência desse personagem.
Pânico na TV, programa humorístico bem marcante dos anos 2000, já contou com uma série de personagens que, conforme foram passando os anos, eles ficaram meio que no limbo e esquecidos, né? Porque quando vem na nossa mente Pânico na TV, a gente se lembra da Sabrina Sato, do Silvio, do Vesgo, do Bola, do Mendigo, até do Fred Mercury prateado a gente se lembra, né? Só que tem uns personagens bem obscuros lá do início do Pânico na TV que simplesmente sumiram, né? Por exemplo, vocês se lembram da Morte? A Morte era interpretado pelo Henry Castelli. Vocês sabiam disso? Tinha também a Marlene Matos, outro personagem icônico do Pânico na TV, que era interpretada pela Mônica Souza, e tem uma história bem interessante por trás. A Mônica Souza, ela é locutora de rádio e ela gostava bastante do Pânico no rádio, tanto é que foi assim que ela conheceu todo o elenco, todo o pessoal, ela ia até os estúdios da Jovem Pan, foi assim que eles chamaram ela para fazer parte do Pânico na TV, porque achavam ela bem parecida com a Marlene Matos. E quando eu era criança e vi isso pela primeira vez, eu achei que era Marlene de verdade. E ela conseguia enganar muita gente se passando pela Marlene Matos, hein? Inclusive eu, como já comentei aqui. Ela participou do Pânico de 2003 a 2007, só que depois disso ela simplesmente sumiu. Mas ela continua trabalhando como locutora. Vocês lembram da Vovó da Fiel? Droga, eu não consigo falar de Pânico sem levar a sério. A Vovó da Fiel era interpretada pela Silvia Kubala. Sim, esse é o sobrenome dela. E o que acontece? Tinha o personagem Zina, que eu vou falar dele ainda aqui, né? Quando o Zina saiu, eles contrataram uma nova integrante que seria corintiana também, que era a Vovó da Fiel. Ela tinha 70 anos na época e acompanhava a Sabrina Sato e o Alfinete, que pra quem não sabe era interpretado pelo Daniel Peixoto, e ela era bem conhecida por falar vários palavrões nas frases. Não vou voar não, a vassoura é pra varrer a que teu avô deixou a hora que ele saiu daqui. Ficou até meados de 2012 e depois disso ela se candidatou a vereadora em 2012. E como ela não foi eleita, ela participou também do programa do João Kleber no quadro O Ranchinho, que seria aí uma paródia de A Fazenda. Vocês lembram do Japa e do Mestre Fioda, que eram interpretados pelo Marcos Aguena? Pois é, né? Depois sumiu. O que aconteceu com esses personagens? Sumiram. Sentado no vaso sanitário, cortando o rabo do macaco. Quando vem um pensamento muito bonito. Tinha também o Homem Bambu. O Marcelo era modelo e em 2003 ele foi contratado para interpretar o Homem Bambu, porque eles já tinham a mulher Samambaia e eles achavam que precisavam de uma figura masculina também. Porém, digamos que a sua estadia no Pânico na TV não agradou muito. Então, eles promoveram uma votação em que o público deveria escolher se o Homem Bambu deveria ou não continuar no Pânico na TV. E sim, votaram para ele sair do programa. Ele foi retirado do palco pela Marlene Matos e hoje ele é personal trainer e se apresenta em festas. E agora vamos falar do Zina, que é o Marcos Heredia. O Zina ficou conhecido por conta daquele meme do Ronaldo, que todo mundo aqui que presenciou de perto os anos 2000 vai conhecer. E o que acontece? O Pânico começou a usar bastante a imagem do Zina, era meme, todo mundo falava a respeito disso, era piada de Ronaldo pra lá, brilha muito do Corinthians pra cá, e o Zina queria uma indenização deles de mais de 200 mil reais. Porém, o processo foi cancelado porque ele foi contratado ao vivo pra fazer parte do Pânico na TV. O Zina fez reportagens sobre o seu bairro, conheceu vários estádios de futebol e inclusive o Ronaldo. Mas algo inesperado aconteceu. Isso porque ele foi preso por posse de dorgas, se é que vocês me entendem, em outubro de 2009. Apesar disso, ele voltou ao programa, mas em janeiro de 2010 ele foi preso novamente por porte ilegal de armas. Ele foi solto após 3 semanas e dessa vez ele não voltou mais ao Pânico. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia e também já tinha passado por internações forçadas para reabilitação. E segundo relatos, Zina já foi visto nas ruas
ruas pedindo dinheiro. Tinha um quadro do Pânico... Muito bem, queridos telespectadores desse conceituado programa dominical desta rede de televisão, rede TV. Eu sou o professor Xaxala e esse é o doutor Cirilo. Olá, doutor Cirilo. Que eram 2 homens com fantasia de Teletubbies e eles só faziam coisas no nível Jackass. Outro também que sumiu era o Vini Vieira, que fazia o Glu Glu, fazia o Faustão e também o Mano Quietinho. Vocês lembram disso? Digo, matéria internacional, diretamente do Paraguai! Outro também que sumiu foi o Pedala Robinho. Nestor Bertolino Neto era anão e ele entrou no Pânico em 2005 para fazer a versão mini do jogador Robinho. Ele participava de um quadro com o Merchan Neves, que era interpretado pelo Carlinhos Silva, onde o apresentador dava fortes tapas nele falando Pedala Robinho. E como era um meme, isso repercutiu muito, o que fez com que o Neto tivesse ainda mais passagens na mídia. Ele fez parte do elenco do Legendários, já fez parte da Praça é Nossa e de filmes mais 18. Pois é, dessa eu não esperava. Praça é Nossa é um programa que já contou assim com inúmeros personagens. São muitos personagens, para falar a verdade, se a gente pegar lá do início até os dias de hoje. E muitos desses personagens, com o tempo, sumiram do programa, sendo a maioria deles por não estarem mais entre nós. Então aqui eu me relembrarei de alguns deles com vocês, mas existem muitos personagens também que com o tempo saíram e a gente não escuta mais nada a respeito deles, né? Tinha o Aldo César, que fazia o Inspetor e o Seu Menezes. Também tivemos o Borges de Barros, que fez o Mendigo Nobre. Carlos Leite Maurício, que fez o Quelé Metaleiro e o Mauro. Conceição da Fonseca, que fez a Nha Barbina. Consuelo Leandro, que fez a Cremilda, a Lola, a Alfreda, a Tagarela. Lilico, que era o Homem do Bumbo. Maria Teresa, que foi a Dona Vamércia. A Lady Grace, a Benedita, a Mãe Mundinha e a Marieta. E a Valéria Luerce, que foi a Ofélia e a Pureza. O Capitão 7 é um super-herói brasileiro que teve origem lá na Record. Já falei a respeito dele em um iceberg de mídias perdidas dessa emissora, que além de ser uma série de TV, também já teve o seu gibi. O seu programa ficou no ar na TV de 54 a 66 e o seu gibi teve 40 edições, sendo de 1959 até 1965. Porém, em 83, ele ganhou uma revista promocional que era distribuída como brinde na compra de roupas, sendo produzida por Douglas Galindo. Em 2006, a Marisol também lançou na revista Triplique algumas histórias com o Capitão 7. E em 2010, a família autorizou o jornalista e roteirista Roberto Guedes a publicar um encontro entre o Capitão 7 e o Fantastic Man. E depois disso, digamos que o personagem sumiu. Ele nunca mais apareceu em lugar nenhum. Na década de 90, a editora Ninja lançou a revista O Pequeno Ninja. Na história, o Eugênio, que era um ninja, era filho do líder de um poderoso clã ninja, e ele treinava as artes secretas do ninjitsu. Ele também tinha um cachorro, que era o Shaken, que é esse cachorro aqui que lembra muito um personagem da Hanna-Barbera, não é mesmo? Mas, depois de um tempo, o personagem sumiu. Dizem que, na década de 90, ele já teve os seus direitos autorais indevidamente registrados pelo editor da extinta editora Ninja, Fernando Mendes, e começou a ser desenhado por João Costa e sua equipe. Isso segundo o Guia dos Quadrinhos, tá? Os autores originais processaram o Mendes, vencendo a causa e obrigando-o a retirar os exemplares das bancas. No final, o Fernando comprou os direitos autorais e ficou por isso mesmo. Também tentaram fazer uma nova versão do personagem em estilo mangá, que foi lançada nos anos 2000, mas já não tinha tanta atenção do público. Em 2008, a editora online trouxe o Pequeno Ninja no formato original, mas o gibi foi cancelado em 2009 e depois disso nunca mais vimos nada relacionado ao Pequeno Ninja. O Bugalu era um boneco que fazia parte do Viva a Noite, aquele programa exibido no SBT e apresentado pelo Gugu Liberato. Ele aparecia no programa, porém depois sumiu. Alguém se lembra do Bugalu? Tinha até musiquinha do Bugalu, mas parece que o personagem foi descontinuado.
Os Desajustados era uma série de tirinhas publicadas no jornal de São Paulo chamado Correio Paulistano. Ela foi criada pelo Maurício de Souza e contava a história de uma família que morava em um cortiço na Rua Augusta. Essa família era composta de 10 pessoas e cada um deles tinha uma maneira diferente de se posicionar diante das situações do dia a dia e da realidade difícil da família. A família era composta por Velho, que tinha os netos Teco, Neco e Nelita, a Velha, que era a sua esposa, e também tinha o Eugênio e a Carolina. E a Carolina era casada com o Alfredo Augusto, além de que eles também tinham um cachorrinho que se chamava Combinha. Por muito tempo, Os Desajustados era considerada uma lost media brasileira. Apenas uma imagem estava disponível, mas foram encontradas imagens dos personagens Teco e Carolina, junto com algumas informações sobre eles em um gibi da Turma da Mônica. Ainda continua sendo uma lost media, mas agora temos algumas informações a mais a respeito dos Desajustados. Algo bem parcialmente encontrado, eu diria, né? Quem assistia a TV Cultura nos anos 2000 com certeza deve se lembrar da Ilha Rá-Tim-Bum, programa esse que teve estreia lá em 2002 e que marcou uma geração. É pra deixar Lost no chinelo. E o Ilha Rá-Tim-Bum contava com vários personagens marcantes, além dos protagonistas, que eram as 5 crianças que ficavam presas na ilha. Então tinha a Dona Hipácia, tinha os vilões Nefasto, o Zabumba, a Polka, tinha o Solek, tinha a família de Coisos, a Nhan. Mas no Ilha Rá-Tim-Bum tinha um personagem que ele meio que aparecia do nada e é algo muito esquecido. Muita gente que assiste Ilha Rá-Tim-Bum se esquece desse personagem aqui, que é o Vrunja. Eu mesma tinha me esquecido do Vrunja. O Vrunja é esse bichinho aqui que aparece em situações de medo e tensão para dar um susto nas pessoas. E o mais engraçado é que eu me lembro bastante dos últimos episódios e não tem nenhum desfecho para esse personagem. Ele é só um personagem aleatório que ficou bem esquecido pelas pessoas, porque eu não lembro de ver ninguém falando a respeito dele. Todo mundo aqui sabe quem é o Seninha, né? E pra quem não sabe, o Seninha contava com vários gibis, algo que eu já mencionei em outro vídeo meu. Porém, tem um detalhe que eu não comentei com vocês, que é a respeito de 2 personagens das historinhas que simplesmente sumiram depois de um tempo. O primeiro é um caso meio bizarro, que é o Meu Herói. O Meu Herói é o capacete do Seninha, que na história é um capacete falante. Nas primeiras edições ele era um capacete normal, só que a partir da 10ª edição ele começa a falar, o capacete ganha vida. Para as outras pessoas é só um capacete. Isso porque ele só fala com o Seninha. O Meu Herói está presente apenas na primeira série de quadrinhos dos anos 90 e depois sumiu como se nunca tivesse existido. Outra personagem também que aparece e depois desaparece é a Gigi, que seria uma irmã mais velha do Seninha e foi inspirada em Viviane, que é a irmã mais velha do Ayrton Senna. Na história, ela tem 13 anos e só participou na primeira série de quadrinhos. Depois disso, ela não aparece mais. O Vila Sésamo chegou no Brasil lá na década de 70 e fez bastante sucesso, tanto é que ganhou várias outras versões brasileiras com o passar dos anos. E vários dos personagens, na verdade, já existiam da versão original de Vila Sésamo, como o Garibaldo, o Caco Sapo, o Elmo, o Eni e o Beto. Mas existe um personagem bem oculto que aparecia na versão antiga de Vila Sésamo, na versão brasileira, né? Que era o Funga Funga. O Funga Funga é esse bicho aqui, que é um elefante vermelho que apareceu na edição de 1972 da Vila Sésamo, na versão brasileira. Ele foi feito pelo cenógrafo e figurinista Naum Alves de Souza, e se a gente parar para pensar, nas versões seguintes, o Funga Funga não aparece. Tem aquela versão que é o Garibaldo e a Bel, e nela não temos o Funga Funga. E nem naquela outra versão mais recente temos esse Funga Funga. Ele simplesmente sumiu da versão brasileira. A Turma da Patali, ou Os Adolescentes, é um grupo de personagens de histórias em quadrinhos da Disney. Todo mundo sabe, né, que tem o universo do Pato Donald, que tem o Tio Patinhas e vários outros personagens, e eles faziam parte desse universo. Nós sabemos que tanto a Patali como o Folião não são criações brasileiras, mas o Parceiro, que é o Pelicano, a Netúnia e a Olímpia são sim criações brasileiras. Eles foram criados no Brasil pelo estúdio Disney da editora
Editora Abril, e a última vez que eles apareceram foi em um gibi do Zé Carioca, publicado em 1999. Eu já falei da Praça é Nossa aqui, mas dessa vez falarei de um outro caso. É um caso bem conhecido por uns e bem oculto por outros, que é o caso da Tidinha no Praça é Nossa. Tio, eu quero trabalhar na televisão. Ah, quer? E o que você gostaria de fazer na televisão? Quero entrar no lugar da Abby. Vocês devem estar pensando, ué, mas a Tidinha não é uma personagem. Ela era considerada uma artista, sim, mas no Praça é Nossa ela era uma personagem. Ela fazia um papel parecido com o da Nina. Vocês lembram da Nina? Segundo o próprio blog da Tidinha, a estrelinha fazia uma menininha que adorava encher a paciência do Carlos Alberto de Nóbrega. A única diferença é que ela usava o seu próprio nome artístico. A Tidinha já tinha aparecido no Ídolos, no Astros, no programa do Silvio Santos, no Ratinho, na Eliana, e resolveram colocar ela no Praça é Nossa. Mas até hoje não sabemos exatamente se foi uma participação especial ou se Tidinha de fato iria participar do Praça é Nossa. Existem muitas informações circulando na internet e parece que ficou por isso mesmo. A Tidinha nunca mais retornou ao Praça é Nossa. Canton é um desenhista, animador, ilustrador e cartunista brasileiro. Ele trabalhou durante 20 anos no estúdio Maurício de Souza, além de produzir o gibi do Menino Maluquinho, e ele também criou algumas vinhetas do Plim Plim para a Globo, ou seja, o cara esteve bem presente na nossa infância, E o Canton criou um personagem que hoje caiu na obscuridade, que é o Eletrix. O Eletrix aparecia em uma revistinha da Eletropaulo, que é essa revistinha aqui. Porém, a Eletropaulo não existe mais, ela foi uma empresa estatal de distribuição de energia elétrica que ficava em São Paulo. O personagem também caiu na obscuridade. Infância nos anos 90 com a TV Cultura, é claro que tem que ter o programa Gloob Gloob, onde nós tínhamos a Gloob, que era interpretada pela Gisela Arantes, o Gloob, interpretado pelo Carlos Mariano, e também lá por volta da terceira temporada entrou uma nova personagem, que era a Caranguejo Carol. No final da década de 90 o programa acabou, mas voltou lá em 2006, sendo exibido na TV Rá-Tim-Bum e na TV Cultura também. Essa nova versão não contava com os desenhos e eles falavam bastante a respeito da biologia marinha. E muitos se perguntaram, ué, tem o Gloob, a Gloob, mas cadê a Carol? O que aconteceu com a Caranguejo Carol? E bem, digamos que a notícia não é feliz. Pra quem não sabe, a Andrea Pose, que fez a Carangueja Carol, ela viveu um período da sua vida em Portugal, mas em 2005, infelizmente, ela faleceu vítima de um AVC. Por isso que ela não retornou ao Gloob Gloob em 2006. E eu acredito que, em respeito a Andrea, resolveram não colocar ninguém substituindo a Carol, até porque ela faleceu em 2005 e o programa teve estreia em 2006. E bom, gente, esse primeiro iceberg de personagens perdidos e esquecidos vai se encerrando por aqui. Eu gostei bastante de produzir esse vídeo e eu espero que vocês tenham gostado também, porque se sim, teremos um segundo iceberg de personagens perdidos e esquecidos, porque ainda tem bastante assunto interessante para falar a respeito desse tema. Então é isso, nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!